Irmãos, deveria ser transmitido à igreja, primeiramente a leitura, e após é necessário nós meditarmos neste assunto. E antes de nós adentrarmos neste assunto, irmãos, eu gostaria de esclarecer alguns pontos importantes à igreja. Irmãos, é bem verdade que, observando as palavras das Sagradas Escrituras, nós encontramos profecias para o futuro, coisas que aconteceriam no futuro, e que hoje essas coisas estão se cumprindo. Foram profetizadas há muito tempo e hoje estão se cumprindo. E é lamentável, irmãos, o fato de que essas coisas estão se cumprindo na igreja, no meio da religião. Como, por exemplo, a palavra onde diz: pois virá o tempo em que os homens não suportarão a sã doutrina, sentirão coceira nos ouvidos, ou seja, desconforto, e nem ouvirão. É por isso que quando nós entramos no assunto, até mesmo na leitura de mensagens sobre disciplina, 3, 4, 5 ou mais pessoas sempre recusam-se a ouvir. A profecia há muito tempo está se cumprindo agora. Irmãos, e daí, quando falamos em disciplina, eu costumo dizer sempre, falar em disciplina na nossa igreja é criar inimizades ou perder amizades. Por quê? É um assunto que mexe com a desobediência das pessoas. É semelhante a alguém que tem um calo, uma ferida ali aberta, e de vez em quando alguém vai lá e enfia o dedo nessa ferida. Ela não gosta. Então, na nossa igreja, infelizmente, é essa situação. Por esse motivo, algumas vezes também, infelizmente, alguns pastores têm desanimado em falar sobre esse assunto. Às vezes, colocam atalhos, fazem círculos nos assuntos, mas não abordam de fato como deveriam. Irmãos, eu quero esclarecer, antes de entrarmos no assunto, que isto, irmãos, para a minha pessoa particularmente, não é o mais importante. Eu não me importo particularmente em agradar 500 pessoas, 600 pessoas e entristecer a Deus, entristecer a Jesus, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Mauro. Para a minha pessoa, para mim não tem valor isto, não tem importância. Então, irmãos, nós vamos falar sobre este assunto. Eu não irei, de maneira nenhuma, mencionar erros, o que nós vemos na igreja, porque isto seria exaltar os desobedientes. E nós não estamos aqui para exaltar erro, desobediência de ninguém. Porque todas as vezes parece que sentem-se privilegiados de ouvirem mencionar as suas pessoas nas mensagens. Não estamos aqui para isso, para exaltar a desobediência. Então, de alguma maneira eu procurarei mostrar aos irmãos, aos desobedientes, conscientizar a respeito deste assunto. Porque para muitos que desobedecem, irmãos, nós precisamos entender, muito embora a mente humana seja difícil de ser compreendida, analisando nós conseguimos entender um pouquinho. Por que muitas pessoas não conseguem obedecer? Porque muitas pessoas se recusam a viver alinhado na vontade de Deus. É claro que nós temos em nosso meio pessoas de todos os tipos. Temos aqueles que vêm na igreja para mostrar o que sabe fazer em um instrumento. Temos aqueles que vêm somente para mostrar o que sabe fazer em um microfone, cantando ou pregando. Outros para mostrar como sabem reger. Temos aqueles que creem, tem aqueles que não creem em nada. E exatamente esses que não obedecem são aqueles que os céus é uma lenda, a condenação é uma coisa falada para amedrontar as criaturas ou excitar elas a obedecerem. Mas para tais pessoas, isto é impossível que seja verdade. Mas eu esclareço que os céus existem e a condenação existe. E basta observarmos a parábola do rico e Lázaro, onde nós vemos um rico
que viveu gozando de prazeres oferecidos pelo mundo, e o Lázaro, um ser pobre que passava dificuldades, porém fazia a vontade de Deus. O interessante é que os dois morreram. Primeiro, o Lázaro vai para o reino dos céus, depois o rico. E o rico não vai para o reino dos céus, olha a surpresa, não vai para o reino dos céus. Ele vai para a condenação, porque a vida dele, ela sempre seguiu aquilo que o mundo oferecia. Nada do que ele fazia era em prol da sua salvação, então por este motivo ele foi para a condenação. Lá chegando, diante de todo o sofrimento, de todo o tormento, da angústia, ele viu Lázaro nos céus e pediu que Lázaro molhasse a ponta do dedo de água e pingasse na língua dele para aliviar o seu sofrimento. E sabe qual foi a resposta? Não é permitido. Não é permitido. E nem que quisesse. Daí até aqui há um abismo muito grande, de forma que quem está aí não pode vir até aqui, quem está aqui não pode ir até aí. Aquele rico lá na condenação, irmãos, talvez já tinha até sofrido na vida material, e lá ainda continuava sofrendo. E olha o interessante, e ao mesmo tempo preocupante também, é que a mente dele, ela não foi apagada, assim como a mente daqueles que irão para o reino dos céus, que lá esquecerão os sofrimentos, não se lembrarão das tristezas que enfrentaram aqui na terra. Na condenação é diferente, a mente permanece intacta. O rico lembra que tem um pai e 5 irmãos, e pede para que Lázaro ressuscite dos mortos e ensine o seu pai, os seus irmãos, as pessoas, para que buscasse viver uma vida diferente, para que não fossem parar na condenação. E também não foi permitido. O que isso significa, irmãos? É interessante nós observarmos os detalhes. No nosso caso, que nós conhecemos a doutrina e a disciplina da igreja, as orientações perfeitas dos céus, se nós escolhemos viver uma vida contrária à vontade de Deus, nós estamos nos sujeitando à condenação. Se formos parar na condenação, muitos de nós poderão dizer: quantas vezes eu ouvi falar sobre disciplina e todas as vezes eu me recusei a ouvir, eu me levantava do meu lugar, eu me distraía com o celular, eu inventava de conversar, eu não ouvia, porque não me agradava. Critiquei pastores por falarem de disciplina e tudo mais. Poderá se lembrar, claro que vai lembrar, porque a mente vai permanecer. A pergunta mais importante é: o que isso vai adiantar? Nada. Então está provado, céu e condenação existe. Algumas pessoas não acreditam, mas existe. Irmãos, e quando nós olhamos, mas o que tem a ver condenação e salvação com obediência à disciplina em relação às vestes? Presta atenção no que foi mencionado nesta mensagem. Muito embora alguns irmãos estão tentando modificá-la. Modificá-la o quê? A disciplina de nossa igreja. A mensagem, a direção foi bem clara em dizer que ela não será modificada, e eu afirmo, não será. Irmãos, não tem como. Eu posso modificar aquela escala que está lá no quadro de boletins. Por quê? Porque fui eu que fiz. Eu poderia descer daqui agora, ir até ali e modificar aquela escala, porque fui eu que fiz a escala. Mas a disciplina não fui eu. Não foi a direção que instituiu. Então, como um mero ser humano vai conseguir mudar? É claro que você pode mudar a sua, mas a da igreja não. Então, isso é uma afirmação. Pastor, mas está aí o que tem a ver modificar? O interessante, irmãos, é que quando se trata de pecado, o mínimo detalhe tem uma consequência estupenda. Você vê somente modificar. Para você é só uma simples mudança, mas deixa eu te esclarecer o que isso significa. Você não está contente com a disciplina, então você quer modificá-la do seu jeito. Isso significa que você vai se rebelar contra uma coisa de Deus. Você vai se tornar um rebelde. Quando você se tornar um rebelde, você não estará sendo diferente do inimigo de nossas almas. O que ele fez? Deus disse, é assim. Ele falou, não estou contente assim, eu quero do meu jeito, então eu vou fazer do meu jeito. Se rebelou contra Deus. Olha só, uma simples mudança na disciplina, olha a consequência. Te torna um rebelde e te torna igual ao príncipe das trevas. Ouvimos também dizer que a disciplina da igreja é exatamente para prevenir a iniquidade e o escândalo.
Quando você desobedece, você não está simplesmente desobedecendo, você não está se aparecendo, ninguém acha bonito. Somente aqueles que já estão no erro talvez concordem e achem bonito, mas quem é dos céus, quem está alinhado na vontade de Deus, não acha isso bonito e não concorda. Quando você desobedece, a sua simples desobediência, para você é simples, é na verdade, irmãos, a prática da iniquidade. O que é iniquidade, pastor? Iniquidade é alguém que tem um comportamento diferente, contrário do que é ensinado na religião ou por professores na sociedade. Isto é iniquidade. Eu sei como deve ser e eu faço diferente. Isto é praticar iniquidade. Você conhece, não conhece? Conhece. Você pratica diferente? Pratico. Então esteja ciente, você está praticando a iniquidade. Quando você pratica a iniquidade, o que acontece com os nossos irmãos de mais idade? Eles ficam boquiabertas e chegam a trocar ideias com nossos pastores e dizem: pastor, mas por que a direção não tira esse povo da igreja? Olha lá, vai fazer um solo com a roupa daquela situação, olha as pinturas, olha o cabelo, olha o irmão, olha a situação. Por que a direção não tira? Irmãos, escandalizam os outros irmãos, cometem o escândalo, e daí eu relembrar as palavras de Jesus: ai daquele por quem vier o escândalo. Melhor lhe fora que amarrasse uma corda e uma pedra no pescoço e se atirasse no mar. Olha só, uma simples desobediência se torna iniquidade e escândalo. Daí, Jesus diz o seguinte em uma parábola: assim será na consumação deste mundo, mandará o Filho do Homem, ele, Jesus, mandará os seus anjos, e eles colherão do seu reino, da igreja, todos aqueles que causam o escândalo e os que cometem a iniquidade. Para onde essas pessoas irão? E lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dente. Pastor, o senhor está querendo amedrontar a igreja? Não, estou querendo conscientizá-los. Conscientizá-los. Isso é Jesus que esclarece. Eu desobedeço, eu pratico a iniquidade e ao mesmo tempo o escândalo. A palavra de Jesus diz que se eu estou praticando o escândalo e a iniquidade, então sou eu que vou ser retirado. Eu serei retirado. Irmãos, não tem vantagens nenhuma de desobedecer. De maneira nenhuma. Pastor, mas e este povo vai permanecer na igreja? É claro que vai. A direção da igreja não vai retirar ninguém da igreja. Os pastores também não. Por que não vão? Porque não é nossa missão fazer isto. Não é nossa missão. Olha só a palavra de Jesus: mandará os seus anjos. São os anjos que vão retirar, que vão decidir isto. Agora, se você prestar atenção no hino Hora da Decisão, você vai ver que você está tendo uma oportunidade de decidir. Chegou a hora de decidir, ou ficar no mundo ou a Jesus obedecer e seguir. Por quê? As duas coisas não dá para fazer. E aquele que tentar, ele vai permanecer fazendo as duas coisas, como sempre fizeram, tocando, vindo da igreja, regendo, pregando, fazendo as duas coisas, ao mesmo tempo aproveitando o mundo. Porém, vai chegar o exato momento. Olha a parábola do joio e do trigo. Os dois aconteceu da seguinte forma: alguém plantou ali o trigo, depois ele se descuidou, apareceu o joio no meio. O joio e o trigo, semente boa e semente má, elas cresceram juntas no mesmo campo. Chegou uma situação que as pessoas perceberam. Os empregados foram até o dono do campo e disseram: Senhor, o senhor não plantou só semente boa no teu campo? Ele diz: plantei. E eles perguntam: mas por que tem essa semente má então? O senhor quer que nós arranque? Ele diz: não, deixa crescer as duas. Agora, por ocasião da ceifa, da colheita, eu direi aos empregados: arranca primeiro o joio, essa que não presta, a semente má, junta em molhos e joga no fogo para queimar. Olha só, olhamos para a igreja e vemos joio e trigo misturados no mesmo ambiente. Vão permanecer? Irão permanecer. Irão. A outra palavra de Deus diz: ora, em uma grande casa não há somente vasos de ouro ou de prata, mas existe também os de madeira e os de barro, alguns para honra, outros para desonra. Olhamos para a igreja e vemos exatamente isto.
Muitas pessoas, algumas para honra, outras para desonra. Irmãos, citarei, ainda no sentido de conscientizar, algumas das desvantagens de ser um desobediente. Pastor, e as vantagens? Não tem vantagem, só tem desvantagens. Eu já citei a primeira, se tornamos a semelhança do inimigo de nossas almas. O escândalo, a iniquidade que nós praticamos também ao desobedecer, nos leva à condenação. E aí, ainda tem aquele outro ponto. O meu hino que eu canto, que eu rejo, que eu toco, o meu ministério, a minha presença nas reuniões, todas elas, em uma certa ocasião, não terá valor nenhum. Se caso contrário, você não estiver alinhado naquilo que Deus diz. Irmãos, quando se torna desobediente, Deus ele rejeita oferta, ele rejeita louvores, ele rejeita tudo da pessoa, tudo. Ué, pastor, rejeita? Rejeita. Saul. Deus mandou o profeta Samuel falar a Saul: Saul, você vai fazer o seguinte, tem um povo pagão, você vai travar uma guerra com eles, você vai matar todos eles, todos. Você não vai pegar nenhum despojo, não vai pegar nenhum animal. Tudo bem? Tudo bem. Saul foi. Ele sabia exatamente como deveria ser feito. O profeta falou para ele o que Deus tinha ordenado. Chega lá, ele começa a fazer diferente. Deixa o rei vivo, pega despojos, animais para festejar, fazer uma festa, e Deus viu. Quando ele retorna, Deus fala com o profeta Samuel e manda o profeta Samuel lá falar com ele. Chega lá, está lá ele, festejando. O profeta pergunta: Saul, você não ouviu a instrução de Deus? Ele diz: ouvi. Você não sabia como deveria ser feito? Sabia. Mas por que você não fez? Por que você fez diferente? Aí ele inventou uma desculpa. Não, eu deixei o rei para fazer uma aliança, repartir os despojos com os soldados porque mereciam. Também peguei alguns animais para festejar. Olha a desculpa. Mas eu vou fazer sacrifícios, oferendas para Deus. E Deus, olha o que Deus mandou dizer para ele: meu caro Saul, a desobediência é como o pecado da feitiçaria. Você acha que Deus se agrada, se alegra com quem faz com oferendas ou com quem faz a sua vontade? Com quem faz a sua vontade. Alguém diz: e o que tem a ver mais esta parábola? Quem falou a respeito da nossa disciplina, irmãos? Jesus, através de quem? Da Santa Avó Rosa. Quem manteve? O Santo Irmão Alto. É dos céus. Quem falou com o profeta Samuel? Deus. E o profeta falou para ele. Ele fez o contrário. E Deus diz: assim como você me rejeitou, eu também te rejeitei. Olha a consequência da desobediência. Primeiro, foi rejeitado o sacrifício que ele iria fazer, uma oferta, foi rejeitado. Segundo, Deus diz: você me rejeitou, eu também te rejeitei, porque eu sou justo. Sou justo. Rejeitou ele. Quando ele rejeita, o que acontece? O Espírito de Deus que estava com ele se retira e um espírito do poder das trevas se manifesta, perturbando Saul, que ele não conseguia dormir. Mais uma consequência. Irmãos, eu não vou citar mais consequências, porque nós iremos chegar em um horário muito longo, porque se nós olharmos para a desobediência, só traz coisas ruins. Agora a pergunta é a seguinte: você já imaginou a importância que você tem para Deus? Você já se imaginou, você já pensou consigo mesmo, a importância que o meu espírito tem para Deus? Você já procurou conhecer o que Deus já fez pela sua pessoa? Presta atenção, Ele te cria, nós pecamos. Ele envia os profetas, os patriarcas, para nos ajudar na regeneração do nosso espírito. Rejeitamos. Envia Jesus, foi rejeitado. Envia Santa Avó Rosa, rejeitado. Santo Irmão Alto, rejeitado. Olha até onde Deus chegou para nos salvar. Quantos sacrifícios Ele já fez. Isso por quê? Porque Ele nos ama. Porque Ele nos ama. Nós temos valor para Ele. Agora, a pergunta mais importante que eu gostaria de fazer: qual o valor de Deus, dos céus, de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Alto
para a sua pessoa. Eu mencionei, nós temos um valor. Olha, Jesus se sacrificou por nós. Se nós não valêssemos nada para Deus, por que Jesus teria se sacrificado? Então significa que nós somos importantes para Deus. Agora a questão é, Deus tem essa mesma importância para você? Não, pastor, não tem não. Está longe de ter essa mesma importância, porque os céus, Deus, Jesus, a Virgem Maria, Santa Avó Rosa e Santo Irmão Alto, para a minha pessoa, tem menos importância que um pedaço de tecido, que um batom, que uma pintura nos olhos, que uma pintura nas unhas, que uma roupa fora da disciplina, que uma barba, que um cavanhaque, que um penteado extravagante, que um corte de cabelo extravagante. De vícios e jogos, eles estão muito longe de ter a mesma importância. Isto, para mim, é mais importante que eles. E sabe o que é mais interessante? Ajuda uma pessoa, faz algo de bom para uma pessoa, e ela não retribui, e você fica dizendo, nossa, fulano é ingrato. Fiz isso por ele e não reconhece. Eu sempre faço isso e ele não reconhece. Imagina se Deus falasse, olhasse para nós e dissesse assim, vocês também são ingratos. Olha o tanto de coisa que eu fiz para vocês e vocês sequer estão se preocupando com o Espírito. Alguém diz, mas o que tem a ver as roupas que eu uso, pintura no meu cabelo, o que tem a ver com o meu Espírito? As ações do corpo influenciam no Espírito. Influenciam no Espírito. Irmãos, meditem nessas palavras de Jesus. Eis que venho sem demora, e comigo está a minha recompensa, que eu darei a cada um segundo as suas obras. Agora, se imagina neste lugar onde São João viu no livro do Apocalipse uma profecia para o futuro. E eu vi uma grande multidão, grandes e pequenos, serem julgados pelo que estava escrito no livro da vida. Imagina você no julgamento com Deus, frente a frente. Quais serão a sua justificativa? Senhor Jesus, é verdade, eu desobedeci muito, mas eu também tocava para o Senhor. Fiz vários solos, preguei muito, ajudei bastante na limpeza da igreja, no meu ministério de obreiro, fiz muita coisa boa. Fiz isso e mais aquilo. Aí Jesus dizia, mas e a santificação, onde está? Aí vai vir outra justificativa. Mas eu nunca ouvi falar sobre isso. Aí, quinta-feira, a mensagem sobre santificação. Ensinando o processo, como obedecer, como se santificar. Por que não obedecer a disciplina? Eu nunca ouvi falar, pastor Jesus, nunca ouvi falar que a disciplina tinha alguma coisa a ver com o meu espírito. Nunca. Será verdadeiro? O que vai acontecer, irmãos? Imagina se um julgamento com Deus hoje e você fosse julgado pelo que está escrito no livro da vida. Tudo aquilo que você faz e é anotado todo dia. Qual seria a recompensa? Muito, pouco ou nada? Eu não sei. Você sabe. Você sabe. Irmãos, são fatos que nós devemos nos preocupar bastante, porque isto são profecias que vai se cumprir. Lembra da palavra de Deus? Passará os céus e a terra e as minhas palavras não passarão? Então, elas irão se cumprir. Nós iremos chegar diante de Deus. São João viu todos serem julgados. Julgados. Céus ou condenação? As suas obras é que vai dizer. Suas obras é que vai dizer. Amados irmãos, se nós pensarmos desta maneira, veremos a necessidade de nós nos preocuparmos mais um pouquinho com o nosso espírito. Deixarmos de lado o mundo, porque não dá. Alguém diz, mas os visitantes que estão conosco, os que estão assistindo via internet, devem se perguntar, mas por que esta igreja ela é tão rigorosa assim, ela frisa muito a disciplina? É simples. Deus quer um povo santificado, um povo diferente. Aquilo que ele diz, vos separei para seres meus, diferente. Separei vocês dos povos, vocês são meus, tem que ser diferente. Não pode ser igual ao mundo. Então, por esse motivo, nós temos estas regras como disciplina. Eu sou obrigado a obedecer? Claro que não. Claro que não. É uma escolha sua obedecer. A disciplina não vai mudar, vai permanecer da mesma forma. Agora, a igreja ela não pode aceitar esses erros, não pode. Porque se ela aceita o erro, ela está compactuando com o pecado. E como uma igreja diz que é de Deus e compactua com o pecado, aceita tudo,
A nossa intenção é sermos amigos de Deus. Se aceitamos o pecado, consequentemente, querendo ou não, estamos nos tornando inimigos de Deus. Deus não habita no meio do pecado. Deus não habita. Irmãos, e olha que ponto nós chegamos. Aí a direção falou: avisamos que não será mais permitido irmãs se apresentarem fora da disciplina. Regentes, com certeza, irão ser afastados do seu ministério. Adjuntos também, corais, Deus queira que não, mas provavelmente também serão fechados, porque como o regente vai exigir disciplina do coral? Como? Se ele não tiver uma vida alinhada, vai formar briga. Como? Um coral de 100 pessoas, na maioria das vezes 10 está na disciplina. Só essas 10 cantarão, e o restante? E como a divulgação do nome de Jesus vai se expandir desta forma? Estamos fazendo o quê? Somando ou dividindo? O que o hino diz? Estão a somar e não dividir. E não dividir. Alguém diz: não, mas a direção está fazendo isso por quê? Quer? Não, irmãos, não é. Nós sempre fizemos isto, o ser humano sempre fez isso, obrigou a Deus mandar o dilúvio, obrigou a Deus destruir Sodoma e Gomorra, sempre fez isso, obrigou. Será que não está na hora de nós colocarmos a nossa consciência, sermos mais humanos, mais sensibilizados, mais sensíveis com as coisas dos céus? Não dá para disputarmos com Deus, não temos autoridade, não temos poder para isto. E às vezes você, mas eu vou desobedecer, vou afetar. Engana-se, não afeta pastor, não afeta ninguém, somente a sua pessoa, só o seu espírito. Pastor, mas e como eu vou fazer? Como eu vou obedecer se os pastores ensinam uma coisa e fazem outra? Deixe os pastores, deixe eles ensinarem uma coisa e fazerem outra, deixe eles ensinarem o certo e fazerem o errado. Será um julgamento a mais para eles, por ter sido hipócritas, ensinado a igreja uma coisa e terem feito outras. Cada cabeça uma sentença. Ele não vai te dar a sua salvação, seu pai não vai te dar, não vai, sua irmã não vai, então é você. Se o pastor fala e não obedece, problema dele. Não é você que vai se responsabilizar pelas suas atitudes, pelos seus atos, é ele. E você pelos seus. Irmãos, então vamos nos tornar um pouquinho mais gratos a Deus. Vamos valorizar mais o reino dos céus. Vamos valorizar mais aqueles que estão em desobediência. Procurem de alguma maneira consertar a sua vida, porque nem sempre nós vamos estar ensinando, pedindo para que obedeça. Não, o Senhor Romualdo disse: salve-se quem puder. E se continuar nessa divisão, uns obedecem, outros não. Jesus disse que na consumação ele vai estar sentado para testemunhar o julgamento, e vai chegar uma multidão de gente dizendo: Senhor, deixa nós entrar. Entrar para onde? Deixa nós possuir o nosso lugar. Que lugar? O lugar que está reservado para nós. E o que Jesus disse? Eu não vos conheço. Não vos conheço. Apartai-vos de mim, vocês que praticaram a iniquidade a vida toda na terra. Viveram na igreja, mas sempre optaram pelo eu. Praticaram a iniquidade. Eu não conheço vocês. E então essas, para a esquerda. Vai vir o outro povo, era esse ponto que eu queria chegar exatamente. Vai vir a outra multidão. Eu gostaria muito que todos que aqui estão estejam justamente nesta multidão, nesta segunda multidão que vai vir, que Jesus disse. Aquelas que antes de falarem, Jesus já vai dizer: pode vir, benditos do meu Pai, entra, possui por herança a morada de vocês. Irmãos, eu gostaria muito, que todos nós que estamos aqui reunidos estivéssemos naquela multidão, porque é a multidão que vai dar os céus. Faça um esforço para estar nessa multidão. Você que é obediente, permaneça naquilo que você aprendeu, você sabe que é o correto. Ainda que você seja só um no meio da igreja, obedecendo, estará correto. Eu vou ser zombado na escola. Pode ser zombado na escola. Mas pastor, lá na escola me chamando de crente, irmã da Saiona. Pode chamar. É melhor você testemunhar de Jesus do que você negar a Ele. Olha o que ele diz: aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai. Mas o que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Qual que é o melhor? Qual que é a melhor solução? Irmãos,
Isto é a melhor solução. Pastor, eu gostaria de voltar a obedecer ou começar a obedecer. Irmãos, para resumo da mensagem, e na esperança de que haja uma reflexão da parte dos irmãos, principalmente daqueles que caíram no sentido da desobediência, que não obedecem, presta atenção nas palavras de Deus, registrado pelo profeta Jeremias, a lamentação de Deus com o povo desobediente. Presta atenção no que Deus diz. Assim diz o Senhor: cairão os homens e não se levantarão, desviar-se-ão e não voltarão. Até a cegonha no céu conhece o tempo de voltar, e a andorinha observa o tempo da sua arribação, mas o meu povo não conhece o meu juízo. Não há ninguém entre vocês que se arrependa e diga: o que eu fiz ou o que eu estou fazendo? Cairá o homem. Você caiu na desobediência e nunca vai se levantar, nunca vai superar isso, nunca vai voltar a obedecer. Você, em um certo momento da sua vida, se desviou do santo caminho da obediência, vai continuar lá, às esquerdas, não tem condição de se alinhar no povo de Deus, vai permanecer assim? Não é isso que Deus quer. Olha o que ele diz: motivação para quem quer voltar a obedecer. Presta atenção à palavra de Deus. Volta, ó filho rebelde, somente reconhece a tua iniquidade, a tua desobediência, o teu erro. Presta atenção. E eu sararei as vossas rebeliões. Volta ao filho rebelde, somente reconhece a tua iniquidade, e eu sararei as vossas rebeliões, ou seja, perdoarei a tua desobediência. A única coisa que eu te peço é esta: volta. Volta e reconhece o teu erro. Somente isso, não quero mais nada. Se você fizer isso, é a palavra de Deus: eu curarei as vossas rebeliões, porque benigno eu sou, ou seja, bondoso eu sou, misericordioso eu sou. Eu posso fazer isso por você, mas você precisa querer. Olha o hino: tira a pedra do seu coração para Jesus agir e te transformar. Você precisa retirar a pedra. Não dá para Jesus fazer tudo por você. Não dá. Você precisa cooperar de alguma forma. Irmãos, é isso que nós devemos fazer. Irmãos, não vamos permitir, principalmente irmãos desta congregação, não permitam que 3 ou 4 coristas ou músicos tenham que se afastar do ministério por causa disso. Não façam isso. Eu elogiei os irmãos depois das apresentações, é um trabalho maravilhoso. Nós estamos aqui para somar, não para dividir. Não permita que isso aconteça por causa de uma coisa influenciada pelo poder das trevas. Seja mais forte que ele. Vença isto. Basta querer. Você vai conseguir. Peça a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Alto, porque caso contrário, vai ser obrigado a tomar essas medidas. Regentes serão afastados, coristas e músicos não serão permitidos apresentar. E como ficarão as nossas reuniões? A alegria transmitida para o povo, como ficará? Por que tal regente não está mais, não é mais regente titular? Por causa disso e aquilo. Irmãos, imagina a tristeza de Deus. Mas sabe qual é a alegria? É que se nós estamos aqui hoje, sendo corrigidos, exortados por Deus, é porque Ele nos ama. Lembra do que Ele diz? Porque eu corrijo e disciplino aquele que eu amo. Se Ele não estivesse fazendo isso, nós não estaríamos com Ele. Pouco estaria se importando para nós. Mas se Ele está fazendo isso, é porque Ele nos ama. E sem disciplina, irmãos, Ele diz: sem disciplina, sois irreconhecíveis aos meus olhos. Eu não conheço vocês. Não são filhos, são bastardos. São bastardos. Não conheço vocês. Prezados irmãos, guardem essas palavras em vossos corações. Amoleça o seu coração. Não para a minha pessoa, não, para Deus, para Jesus, para Santa Vó Rosa, para o Santo Irmão Alto, para a Virgem Maria. E vamos seguir em frente. Vamos estar naquela multidão. A Igreja Apostólica precisa estar naquela multidão que vai entrar nos céus e vai possuir aquilo que Jesus disse: na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar um lugar para vocês. O meu lugar, o seu lugar está preparado. Eu não tenho a certeza se eu vou habitar o meu. Eu estou lutando para que eu possa habitar no meu lugar. Eu também não sei se você vai habitar no seu, mas o meu desejo é que todos nós fazemos isto. Agora, se você não cooperar, esse seu lugar pode ser ocupado por outra pessoa. Está preparado? Agora você precisa
tomar posse dele. Por mérito, irmãos, por mérito. Vamos seguir de cabeça erguida, que a Santa Avó Rosa, Jesus vos abençoe. Eu agradeço a todos pela presença, imensamente pelo trabalho prestado, pela atenção, pela reverência, não com a minha pessoa, que não é o importante, mas com os santos que aqui estão. Agradeço a presença dos visitantes. Voltem mais vezes. Essas palavras que foram ditas aqui são necessárias, porque somos uma igreja verdadeira. Nós não compactuamos com o erro. Jesus não compactua com o erro. Ele diz: se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue a desobediência, negue o pecado, negue a moda, tudo aquilo que o mundo oferece, negue e me siga. É exatamente isso que nós estamos fazendo. Prezados, que o nosso Deus vos abençoe. Aos nossos irmãos internautas também, os meus sinceros agradecimentos. Convido a igreja a se colocar em pé. Antes de nós fazermos a oração, eu reforço sobre a reunião do dia 27, a respeito da construção. Nossos irmãos pediram, solicitaram para que fosse reforçado a igreja. Terá início às 17 horas, ou seja, às 5 horas da tarde. O assunto a ser tratado é referente à construção do novo templo desta congregação. Também o convite para a festa do Consolador será no próximo domingo, dia 24/10 de 2021, com início às 19 horas. Que todos os irmãos possam fazer um esforço para assim comparecer. Oremos. Glorioso Deus, Pai Celestial, chegamos ao término de nossa reunião. Nosso muito obrigado, Senhor Deus, por esses ensinamentos, por estas correções. Para nós é alegria, porque se nós estamos sendo corrigidos, é porque o Senhor nos ama. Gratidão ao Senhor, a Jesus, a Virgem Maria Santíssima, Santa Avó Rosa, nesse exato momento. Eu peço a sua misericórdia, a misericórdia do nosso Deus e de Jesus, para aqueles que muitas vezes não valorizaram até o dia de hoje a disciplina desta igreja, sempre não deram a mínima importância, mas que a partir de hoje, de acordo com o que foi transmitido a eles, irão começar a valorizar mais. É claro que poderão sofrer dificuldades, porque o poder das trevas não quer permitir que eles obedeçam, quer que eles vivam sempre no erro, na desobediência e, consequentemente, assumindo a sua condenação. Então ele irá também se esforçar, mas o poder da Senhora, do nosso Deus, é maior. E eu te peço que manifeste na vida deles, dos jovens principalmente, que têm uma dificuldade às vezes maior, que a Senhora possa lhes auxiliar para que possam trilhar sempre o caminho da verdade. Prezados irmãos aqui presentes, creiam, confiem e aproveitem o momento da oração, até mesmo para pedir perdão sobre alguma falha. E a Santa Avó Rosa e o nosso Santo Irmão Áureo estão aqui. Deus está aqui, o Espírito Santo está conosco para atender as suas orações e lhes conceder aquilo que for necessário segundo o seu mérito. Santa Avó Rosa, toma o conhecimento desses nomes contidos nessa caixinha de pedido de oração, lhes abençoa em nome de Jesus. Também peço à Senhora que receba os louvores aqui apresentados e que compartilhe no reino dos céus com os demais santos e anjos da glória celestial. Prezados irmãos, recebam a bênção do nosso Deus e Pai. Ele estará distribuindo ao Senhor, à Senhora, a você visitante, através do Espírito Santo dele, Deus, de Jesus, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Alto. Que estas bênçãos permaneçam na sua vida, hoje e para sempre. Amém. A paz do Senhor para todos e até uma próxima oportunidade.